Olá, ProChoqueiros! Está começando mais um vídeo aqui no canal da série ProChoque Tech e nesse vídeo vamos falar sobre a tecnologia do Aware. O sistema do Aware é o lado mola da suspensão Onyx e Onyx Dark e é composto por duas câmaras de ar, sendo uma câmara positiva e uma câmara negativa, com regulagem independente entre as câmeras. A câmara de ar positiva tem a função de suportar o peso do ciclista e também de estabelecer o comportamento de compressão da suspensão do início até o final do curso. A câmara de ar negativa tem a função de ajustar a sensibilidade da suspensão no início da compressão. Pessoal, aqui eu vou explicar para vocês como é que é o funcionamento do sistema do Aware. Nós temos duas câmaras de ar, aqui está desenhado, câmara de ar positiva, câmara de ar negativa. Temos aqui o bico de injeção de ar da câmara de ar positiva, o bico de injeção de ar da câmara de ar negativa. Temos esse desenho representando a haste da suspensão e no meio o pistão que divide as duas câmeras, entre a positiva e a negativa. Esse desenho ele representa a suspensão quando ela está toda estendida, ou seja, quando ela está calibrada corretamente, está na posição mais alta, inicial, sem nenhuma compressão. Nós podemos ver inclusive por esse gráfico, que é um gráfico de compressão da suspensão, está no ponto zero. Nós temos que a câmara de ar positiva ela está toda estendida no comprimento de projeto dela, e a câmara de ar negativa ela está toda comprimida, ou seja, considerando as pressões invertidas e o comprimento das câmaras de ar, nós temos aqui um jogo de força entre a positiva e a negativa. De forma que a negativa ela está fazendo força justamente para que o início da compressão da suspensão seja equilibrado em relação à força que está colocada pela pressão na câmara de ar positiva. Quando a suspensão começa a trabalhar, ou seja, quando você passa por um obstáculo e inicia a compressão, a câmara de ar positiva começa a comprimir, reduzindo o comprimento dela. Por exemplo, o pistão estava aqui, agora ele está aqui, ele está comprimindo a câmara de ar positiva. A pressão do sistema na câmara de ar positiva ela infla, vai ficando mais forte, e a câmara de ar negativa ela começa a se expandir, de forma que a pressão que estava no comprimento menor passa a estar no comprimento maior e ela vai deixando de fazer efeito. Esse movimento, considerando no gráfico aqui, seria mais ou menos a influência até onde a câmara de ar negativa ajusta o início da compressão. Ela influencia até aproximadamente 30 milímetros do curso, por conta justamente de quando começa a compressão da positiva, a negativa começa a se expandir e a pressão que estava colocada inicialmente no comprimento menor, ela vai deixando de fazer efeito. Seguindo ainda na compressão da suspensão, até próximo do fim de curso, que seria os 100 milímetros, está colocado no gráfico aqui, nós temos um determinado momento em que a câmara de ar positiva ela está toda comprimida, com a pressão bem elevada, representada aqui pelos mais aqui em vermelho, e a câmara de ar negativa ela está toda estendida, ou seja, sem mais nenhuma influência no sistema. Esse mesmo movimento ele vai ocorrer no inverso. Quando a suspensão iniciar o retorno, a câmara de ar positiva ela vai expandir e a pressão vai deixando de estar com a energia que estava nesse ponto aqui, e a câmara de ar negativa ela vem comprimindo e vai pegando força, vem comprimindo até chegar nesse ponto aqui, que seria o ponto onde efetivamente ela faz a função, quando a suspensão está na condição inicial, de trazer o início da compressão para próximo do ponto zero, dependendo da regulagem que você fizer. Esse é o funcionamento do sistema do Aware. Na sequência nós vamos estar explicando como que fica esse comportamento num gráfico de compressão da suspensão desde o início até o final do curso. Pessoal, vamos fazer um gráfico aqui. Então eu vou desenhar um eixo. Esse eixo aqui é o eixo da força. Vou colocar aqui a unidade quilograma-força. Vamos fazer um outro eixo aqui. Esse eixo sendo o eixo do curso da suspensão. Então esse eixo aqui em milímetros, né? Aqui nós temos 0. Vamos estabelecer um parâmetro para exemplo, por exemplo, um fim de curso com uma força 150 kg. Né? E vamos estabelecer aqui o
fim de curso da suspensão, 100 milímetros. Então, desenhando o gráfico aqui, né? Uma suspensão que tenha somente a câmara de ar positiva, quando a gente pressuriza ela para uma pessoa que queira um fim de curso com a força de 150 kg, nós vamos ter, por exemplo, que essa curva inicia ali em 30 kg. Ou seja, câmara de ar positiva, calibrou para atingir 150, o comportamento dela seria mais ou menos isso aqui. Olhando para esse gráfico, o que nós temos? Nós temos que, assim, suspensão, para ela começar a comprimir, você teria que fazer uma força acima de 30 kg, e aí, apertando ela em compressão, comprimindo ela, você iria até um fim de curso, para atingir 100 mm de curso de 150 kg. Então esse gráfico é essa leitura aqui. Quando a gente coloca uma câmara de ar negativa, com a possibilidade de regular, inclusive, nós podemos alterar esse início aqui, esses 30 kg. Por exemplo, a gente coloca a câmara de ar negativa e calibra ela e traz ela para próximo de zero, de forma que ela emenda na curva da câmara de ar positiva. Aqui nós temos que essa influência, normalmente, a influência da câmara de ar negativa, ela vai até 30 mm do curso. O que significa isso daqui? Significa que nós ajustamos a sensibilidade da suspensão através da pressão da câmara de ar negativa, trazendo um início que seria de 30 kg para começar a compressão para próximo de zero. Ou seja, você sobe em cima da suspensão, ela é macia no início da compressão, porque nós trouxemos a curva e reduzimos a pré-carga necessária para começar a compressão e você seguir na curva até chegar lá no final de curso. Final de curso, aqui no exemplo, em 150 kg. Isso é uma curva uniforme, onde você tem um comportamento com o sistema Dual Air do início ao fim de curso. Como é que nós podemos variar esse comportamento de acordo com a diferença de peso, né? Por exemplo, vou utilizar aqui a caneta azul para a gente colocar a variação, como é que seria a curva com uma pessoa mais leve. Aqui no exemplo a gente colocou um fim de curso com uma pessoa que deseja 150 kg para o final de curso. Pessoal, é importante o seguinte, essa força necessária para atingir o fim de curso não é o peso da pessoa em cima da bike. Isso aqui é a força que, com o seu peso em cima da bike, a energia que vem do impacto que você sofreu por passar um obstáculo, você consegue atingir esse comportamento aqui, né? Então, por exemplo, só para exemplificar, isso aqui seria 150 kg, é para uma pessoa de aproximadamente aí 70 a 75 kg. Esse fim de curso estaria adequado para que conseguisse aproveitar todo o curso da suspensão durante a pedalada. Vamos agora para o exemplo de uma pessoa que tem um peso menor, que ela seja mais leve, né? Uma pessoa, por exemplo, de 50 kg. 50 kg, a gente iria calibrar a câmara de ar positiva para ela ter menos pressão. Então vamos lá. Então o que ia acontecer? Ao invés de 30, ela sairia, por exemplo, aqui de 20. Então a curva sairia de 20 e chegaria num ponto menor, estabelecendo o final de curso. Então regulamos a câmara de ar positiva, estabelecemos aqui um fim de curso, por exemplo, de 110 kg para uma pessoa de aproximadamente 50 kg de peso. Só que ainda assim nós temos 20 aqui para começar a compressão. Então o que seria o ideal? O ideal daí é a gente regular a câmara de ar negativa com a liberdade que permite o sistema Dual Air, para que essa curva viesse próximo de zero e você tivesse a linearidade de novo, de trazer o início da compressão para próximo de zero, sendo sensível no início, emendando na curva da câmara de ar positiva até atingir o ponto que seria a força para o fim de curso, considerando até os 100 milímetros aqui. Ou seja, olhando as duas curvas, já dá para ver que o Dual Air permite uma liberdade para você alterar o comportamento da curva, tanto na questão do início do curso, quanto na questão do final do curso. Isso aqui também pode nos ajudar na questão de regular a suspensão para uma pessoa que é mais pesada. Uma pessoa que tem um peso acima, vamos considerar então uma pessoa que tenha 90 kg de peso. Como é que vai ser? Nós vamos calibrar a câmara de ar positiva, nós vamos aumentar a pressão da câmara de ar positiva, e com isso vai aumentar a pré-carga. Então a pré-carga, uma pessoa de 70 estava em 30, ela vai ser agora na faixa de 50, por exemplo, e isso vai gerar uma curva, mais ou menos assim, aonde aqui nós temos o final do curso,
Aqui, 100 milímetros de curso, temos que no final do curso passou a ser, por exemplo, 180 quilos. Com isso, nós temos uma pré-carga inicial de 50. Mas o ciclista não quer fazer uma força 50 até 50 kg força para começar a compressão. Ele quer que ela seja suave no início também. O que a gente faz daí? Aumenta a pressão da câmara de ar negativa, linearizando o funcionamento da curva, de forma que ele tenha o início da compressão macio e vai até lá o novo fim de curso, que seria o fim de curso estabelecido para uma pessoa mais pesada. Então essa curva, a vermelha, seria o comportamento para uma pessoa que tem um peso maior, né? Quando a gente ajusta aqui a câmara de ar negativa, aumenta a pressão da câmara de ar negativa, a gente consegue linearizar esse início para que ao invés de ter 50 kg para iniciar a compressão, que seria a pré-carga do sistema, nós trazemos ele para próximo de zero, que seria o comportamento suave, no início da compressão até o final. Então isso aqui permite para a gente o seguinte: o que esse gráfico mostra? Ele mostra que, independente do peso da pessoa ou da maneira como ela quer andar, o terreno que ela vai andar, ou efetivamente a preferência dela para o comportamento, você pode trazer uma curva de compressão para mais, para menos, você pode alterar a pré-carga se você quiser, para mais, para menos, ou seja, é livre. O comportamento da tua suspensão e compressão, ele é livre, porque você pode alterar tanto a câmara de ar positiva, que vai ter uma influência maior no final de curso, como a câmara de ar negativa, que vai ter uma influência maior no início do curso, em aproximadamente 30 milímetros. Dessa forma, você fica livre para que a suspensão atenda ao teu gosto, chegue no comportamento ideal para você. Algumas coisas que podem acontecer, né, considerando esse gráfico aqui. A primeira delas é, se você colocar uma pressão muito grande na câmara de ar negativa, né, como por exemplo, vamos supor que você tenha 100 PSI na câmara de ar positiva e tenha 120 PSI na câmara de ar negativa. O que vai acontecer? A tua suspensão, em vez de sair próximo de zero, ela vai sair, o início dela vai ser abaixo de zero, como por exemplo aqui, menos 10. E é daqui que a curva vai sair até emendar na curva da câmara de ar positivo. O que significa isso? Que quando você subir na suspensão, o curso dela já vai estar aqui, por exemplo, em 10 milímetros. Ele já vai estar abaixado 10 milímetros. Por quê? Porque você colocou uma pressão na câmara de ar negativa que puxou o sistema todo para baixo, a suspensão já pré-comprimiu. Ela não está mais no ponto zero, que seria o ponto dela toda distendida. Ela está 10 milímetros abaixada. E quando você subir em cima, ela vai abaixar mais ainda. Com isso, você pode ter que a suspensão ficou xoxa no início da compressão. Ou seja, com você subir em cima dela, ela está comprimindo muito. Dessa forma, o ideal é que a pressão das câmaras de ar sejam equilibradas, para que você não tenha esse ponto aqui considerando mais pressão na câmara de ar negativa. Agora, o que acontece se a gente colocar mais pressão na câmara de ar positiva? Por exemplo, vamos colocar na câmara de ar positiva 140 PSI e na câmara de ar negativa 110 PSI. Positiva, aqui negativa. O que vai acontecer? Você vai ter que a tua suspensão vai iniciar com uma pré-carga. Por exemplo, essa pré-carga ela deve estar a algum ponto entre 20 e 50. Vamos colocar aqui que ela esteja em 35. Então a tua suspensão, ao invés de sair de uma faixa próximo de zero e ser macia, ela vai ter uma pré-carga e você vai precisar passar essa força dessa pré-carga para começar a compressão e levar ela até o final de curso efetivamente. Ou seja, você terá a suspensão, ela não vai ser macia no início da compressão. Por isso que serve a câmara de ar negativa e por isso que elas têm que ter um certo equilíbrio de força. Por exemplo, uma diferença máxima de 10 PSI, 140, 130. Ou igual, 140, 140. Cada ciclista vai encontrar o ponto ideal mexendo com as pressões, com pequenas variações, lembrando sempre que primeiro regula a câmara de ar positiva, depois a negativa. Se o sistema não estiver respondendo da maneira esperada, zera as duas câmaras de ar, começando pela negativa e depois calibra a positiva, e aí então calibra a negativa, para que a gente garanta sempre a pressão
da câmara de ar positiva primeiro, para depois ajustar a sensibilidade com a câmara de ar negativa, para que o sistema tenha um comportamento como esse explicado aqui em curva para vocês. Pessoal, vamos agora exemplificar aqui para vocês em gráfico a diferença entre o sistema Dual Air da Onyx e o sistema Dual Air Plus da Onyx Dark. Então vamos fazer o gráfico aqui. Aqui o eixo da força, quilograma força, aqui o zero, e aqui o eixo com o curso da suspensão em milímetros. Vamos estabelecer aqui então 100 milímetros, que é o final de curso da suspensão. Vamos colocar aqui o exemplo de um fim de curso para 150 kg. Então traçando aqui a linha para a gente poder fazer a curva de compressão. Vou usar agora a caneta azul para definir para vocês a curva de uma suspensão com o sistema Dual Air da Onyx. Então, por exemplo, a gente tem aqui a câmara de ar positiva, seguindo o mesmo exemplo, 30, ela vem até aqui, aí nós temos, quando coloca a negativa, ela vem para cá, de forma que o comportamento dessa curva fica assim, né? Isso aqui seria então o comportamento da suspensão do sistema Dual Air da Onyx. Você sai próximo de zero e chega lá próximo de 150 kg para o final de curso, 100 mm da suspensão. Agora vamos utilizar a vermelha para exemplificar a diferença entre o sistema da Onyx Dark. O sistema da Onyx Dark, o que acontece? Nós redimensionamos as câmaras de ar para que ele tivesse um comportamento um pouco diferente do da Onyx com o sistema Dual Air. O Dual Air Plus, ele se considera o seguinte: no início ela é macia e no final, de um ponto em diante, ela passa a ser mais firme para a compressão, seguindo uma tendência um pouco mais racing. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um começo, né? Então, vou traçar para vocês a câmara de ar positiva. A câmara de ar positiva, ela vai funcionar da seguinte forma: ela vai sair um pouco acima do 30 e vai chegar num ponto por exemplo, 170 kg. Vai chegar num ponto acima para os mesmos 100 mm. E aí, quando coloca a câmara de ar negativa, como vai ser o comportamento? A negativa, ela vai sair muito próximo, para ser macia no início, e emenda na outra curva. De forma que você tem também macia no início, ela vai até um ponto macia, até que as curvas começam a se distanciar, e a Onyx Dark, ela pega uma força maior para você chegar até o final de curso, de forma que é macia no início, porém de um ponto em diante ela é mais firme para compressão, seguindo aí uma tendência de mercado e também uma preferência de atletas, considerando que em competições cada vez mais nós temos tido obstáculos maiores no cross country. Isso ajuda justamente a segurar a suspensão, considerando que o cara precisa de um fim de curso com uma força maior para atingir os 100 mm da suspensão. Essa é a diferença entre o Dual Air Plus, e o Dual Air normal, né? Ambos as suspensões se comportam da mesma forma como explicado anteriormente. Você pode alterar a curva para mais, para menos, né? De forma que mesmo sendo qualquer um dos dois sistemas, você consegue jogar a curva para lá e para cá, né? Só que, porém, como o Dual Air Plus tem o dimensionamento das câmeras diferente, ele sempre terá um comportamento tendendo a de um ponto em diante, a suspensão ficar mais firme do que no caso de uma suspensão que tem o Dual Air, que é a Onyx. É importante comentar também que, no caso do sistema Dual Air Plus, nós recomendamos que as pressões sejam diferentes do recomendado no caso do Dual Air da Onyx. Nós recomendamos, no caso do Dual Air Plus, que a negativa tenha em torno de 10 PSI a mais do que a positiva. Por quê? Isso se deve devido justamente ao dimensionamento das câmeras, que é diferente. Então o equilíbrio da suspensão com o Dual Air Plus ele é atingido com essa recomendação, mas isso também é somente uma recomendação. Caso tenha preferência de usar as pressões iguais ou um pouco mais na positiva, também é livre. Porém, de projeto, como as câmeras têm dimensões diferentes,
Nós recomendamos que no caso do dual air, se você usar 100 na positiva, use 110 na negativa. E no caso do dual air, recomendamos, caso você use 100 na positiva, 90 na negativa. É isso aí, prochoqueiros. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até a próxima.